Olá, famílias, tudo bom com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para a gente continuar a falar sobre os nossos medos, superar os nossos medos, né? O que é um medo? O medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário. Todos nós temos medos, né? E isso é muito importante a gente deixar isso claro para as crianças, que o medo não faz parte só do imaginário ou da vida deles, da nossa também. E hoje, para a gente conversar sobre os medos, nós vamos ouvir uma poesia. Uma poesia que ela fala sobre os medos bons e os medos ruins. Como assim, medo bom e medo ruim? Bom, gente, os medos bons, eles fazem a gente refletir. Na maioria das vezes, eles nos deixam seguros. Por exemplo, o medo de altura nos faz saber que não podemos pular de um lugar alto sem nenhuma proteção, se não for uma prática de esporte, etc. E os medos ruins geralmente nos paralisam. Eles mexem com a nossa inteligência, né? Então é importante explicar isso para a criança, que o medo pode ser saudável. Ter medo de ir numa praia onde a onda está muito forte, eu não sei nadar, eu estou sem boia. Esse medo, ele me protege. Então é importante deixar isso claro para as crianças, que o medo é importante também e que ele nos ajuda a manter a nossa integridade. Então, depois de falar sobre o que é medo, vocês vão ler a poesia. Essa poesia fala dos medos bons e dos medos ruins, e nela os animais da Floresta Viva resolvem conversar sobre os seus medos. E lá pinta medo de tudo quanto é tipo. Medo de escuro, medo de altura, de animais ferozes, medo de desapontar alguém. Então, eles têm uma ideia na rodinha de conversa deles, né? No meio da poesia. Eles resolvem trocar seus medos. Trocar o medo com o outro. E aí eles entram na conversa sobre o medo bom e o medo ruim. Essa conversa começa quando o professor Corujão aparece. E ele explica para os animais da Floresta Viva, né, que são as crianças dele, os alunos dele, que existem esses medos bons e existem esses medos ruins. E é isso que vocês vão fazer em casa também. Após ler a poesia, vou mostrar algumas ilustrações da poesia. Eles conversando. A roda de conversa é muito importante. Acontecem muitas trocas. Vamos lá. Eles falando, sobre o medo de altura. Deixa eu ver qual mais um medo que vai aparecer aqui. Tem o medo de escuro. O medo de tirar uma nota baixa. Diversos medos são apresentados nessa poesia. E aí, depois de conversar bastante sobre a poesia, vocês vão expor os medos de vocês, a criança vai falar também. E, por fim, a parte da conversa é a segunda parte da aula, né? A parte B. Nós vamos para uma atividade, identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Essa atividade é a parte C, da aula. E vocês vão encontrar aqui, a separação dos medos saudáveis e dos medos não saudáveis. No livrinho de vocês vão encontrar esses encartes, Tá até identificando, lição 8, aula 2, parte C. E aí, vocês vão ter o espaço para colar, tá bom? Aqui nos medos saudáveis a gente tem medo de altura, medo de animais peçonhentos, que são os animais venenosos, podem nos machucar, né, gravemente. Medo de se cortar com objetos cortantes. Medo de falar com estranhos. Esses são os medos saudáveis, que protegem a nossa integridade física, né? E os medos não saudáveis? Medo de dormir sozinho, medo de errar, porque errar todo mundo erra, né, gente? É bom a gente conversar isso com a criança desde cedo. Medo de ser abandonado pelos pais ao ir para a escola e medo de monstros. Os medos não saudáveis, que são esses que eu citei agora, geralmente eles nos paralisam. Eles não deixam a gente pensar direito.
Então, assim, é bom a gente trabalhar os medos com as crianças por conta disso. Eu vou colocar um trechinho do vídeo que a Escola da Inteligência disponibilizou, explicando essa atividade dos encartes, tá bom? Vamos fazer a atividade identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Você sabia que o medo serve para nos proteger de perigos? Pois é, o medo é importante para nossa sobrevivência porque nos afasta de coisas ruins. Mas tem alguns medos que não são saudáveis, porque são medos que não nos afastam de coisas ruins. Então vamos conhecer os nossos medos? O medo de errar, de passar vergonha. O medo de dormir sozinho. O medo de pular numa piscina. Será que esses medos são saudáveis ou não saudáveis? O medo de altura. O medo de falar com estranhos. Os medos saudáveis são os que nos protegem de perigos, nos fazem bem. E os medos não saudáveis, eles só nos paralisam e evitam que a gente sinta alegria. Vamos separar? Recorte na apostila os encartes com vários tipos de medos. E vamos analisar um a um. Medo de animais perigosos. Será que é saudável ou não saudável? É saudável, nos evita perigos. O medo de ficar abandonado na escola. É saudável ou não saudável? É não saudável, só nos deixa tristes. E o medo de monstros? É um medo não saudável, porque não nos protege de perigos. O medo de falar com estranhos nos protege de perigos, então é um medo saudável. E o medo de objetos cortantes também nos protege de perigos, então é saudável. O medo de dormir sozinho é não saudável, não nos protege de perigos. O medo do escuro é não saudável, não nos protege dos perigos. E o medo de altura? Nos protege de perigos, tomamos mais cuidado, é saudável. O medo das outras pessoas ficarem chateadas com a gente? Também não é saudável, não nos protege. O medo de ficar sozinho? Não é saudável, não nos protege. E o medo de animais? Esse está numa coleira, está preso, será que é saudável? Não nos protege. E o medo de errar? É um medo não saudável, não nos protege. Depois que separamos os medos saudáveis e também os medos não saudáveis, podemos separar e colocar lá na apostila, nos locais determinados a eles. E aí é só colar. Assim você conhecerá melhor os seus medos e poderá evitar perigos reais e aprender a lidar com seus medos que não são saudáveis. Vamos superar, que assim nós podemos nos libertar e desenvolver a coragem. Bom, meus amores, voltei aqui para encerrar nossa aulinha para me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham conversado muito com a família, com o papai, com a mamãe e que todos tenham conseguido conversar sobre seus medos e descobrir formas de superá-los, tá? Os medos existem, mas é importante a gente saber lidar com eles, tá? Para eles não nos prejudicarem. Então, vejo vocês na próxima semana com a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!